Esse vídeo tem o apoio da Enjoy Intercâmbio, eleita uma das melhores agências do mundo pelo Quality English e pioneira em serviços em suporte aos estudantes no exterior desde 2014. Olá pessoal, espero que vocês estejam todos muito bem. No vídeo de hoje eu trouxe aqui 3 perguntas do nosso quadro Enjoy Responde, respondendo as dúvidas que vocês deixam aqui nos comentários dos últimos vídeos. E a primeira pergunta é do Matheus Cardoso. Ele fala o seguinte: Cauê, sou enfermeiro, eu tenho 30 anos, sem filhos. Tem inglês intermediário, sempre vejo vídeos falando sobre o mercado que é aquecido nessa área. Já busquei pela lista do Critical Skills e mesmo procurando por informações do mercado, não consegui descobrir onde seria melhor emigrar, Irlanda ou Nova Zelândia, tendo em vista que eu buscaria primeiro melhorar o idioma antes de validar o diploma e buscar vaga na minha área. Bacana, Matheus. Olha, realmente assim, a área da saúde é uma área emergente, vamos dizer assim, em vários países, Canadá, Reino Unido, Austrália, Nova Zelândia, Irlanda, entre outros países. Só que eu tô falando mais dos países de língua inglesa, né? Entre Irlanda e Nova Zelândia, eu acredito que talvez a Irlanda seja assim um pouco mais flexível pelo fato de você conseguir entrar com visto de estudos de idioma para você aprimorar seu idioma, depois validar o seu diploma para trabalhar na área de enfermaria. E não ter nenhuma restrição quanto à idade, enfim, isso não tem risco de ter visto negado, entendeu? Você estando no país, você já consegue aplicar para as vagas ali na sua área e depois trocar o seu visto de estudos por um visto de trabalho, né? Já na Nova Zelândia, bom, primeiro de tudo, né? Quantos anos você tem? Isso também influencia um pouco quando se trata de Nova Zelândia, né? Porque se você já passou aí numa determinada idade, o fato de você estar indo estudar inglês, ele vai fazer com que a imigração fique um pouco mais atenta à sua aplicação, se você realmente é um estudante genuíno, porque assim, esses países que precisam de visto, né, Nova Zelândia, Austrália, Canadá, sempre vai ter eles precisam da mão de obra, fato, eles sabem que precisam da mão de obra, mas se você está aplicando para o visto de estudos, você tem que ser um estudante genuíno, o qual vai lá para aprender o inglês e volta para casa, para o Brasil. E eles vão analisar, ver se você tem vínculo com o Brasil, que realmente vai convencê-los que você vai voltar para o Brasil e não emigrar, enfim. Eu tenho conversado com o Antônio, que é um especialista em aplicação para vistos para Nova Zelândia, e inclusive eu tô para fazer uma live aqui com ele, acho que vai ser na semana que vem, fiquem de olho aqui, tá? Lembrem sempre de se inscrever no canal, quando se inscrever, clica no sininho para ser notificado, mas enfim. Tenho conversado com ele e ele disse o seguinte: dependendo da situação, da equivalência, né, do diploma, se for uma área realmente que está por demanda de mão de obra nesse país, às vezes é melhor você aplicar para o visto, dizendo que você tem a intenção de trabalhar, mas que precisa do inglês, até mesmo porque, por exemplo, Nova Zelândia, para você aplicar para a sua área, você vai ter que ter um nível, eles vão pedir o IELTS, tá? Eles vão pedir um nível mínimo ali de proficiência no idioma para você ter o seu visto de trabalho aceito. Então, veja bem, quando você vai fazer a sua aplicação, às vezes é mais fácil você já colocar na sua carta de intenção que você quer fazer o inglês, porque você é um enfermeiro e sabe que está precisando na Nova Zelândia, enfim. Aí é um papo para um outro vídeo, né? Mas o ponto aqui é, em ambos os países, você tem condições, né, totais condições de morar e trabalhar na sua área, porque é uma área crítica, né? Uma área que precisa de gente. E basta saber aqui qual país você se considera, que você se sentiria melhor, né? Que você tem mais vontade de viver, qual país que combina mais com você, com o seu perfil, o seu estilo de vida, né? Porque são 2 países bem diferentes em relação a tudo, tá? Cultura, clima, economia, enfim, as burocracias, salários, né? São 2 países bem diferentes, assim. É claro que se você quiser saber um pouquinho mais, você pode entrar em contato com a gente. Tem o nosso WhatsApp aqui na telinha. Tem aqui na descrição do vídeo também. Então dá pra gente traçar aí um planejamento imigratório de
né, com o objetivo de trabalhar na área da enfermagem, tá bem? Vamos para a próxima dúvida, que é do Leonan. Pós-graduação na minha área parece ser bem interessante ao invés de fazer o intercâmbio de inglês, mas os preços são bem salgados. Enfim, aqui ele comenta sobre um vídeo que eu faço alguns comparativos entre Irlanda e Nova Zelândia. Assim, depende, né? Vamos lá. Graduação e pós-graduação na Nova Zelândia é mais caro do que na Irlanda, mas um pouquinho mais caro. Entretanto, a gente tem que entender o seguinte: qual país você consegue guardar mais dinheiro? Qual país você consegue se preparar melhor financeiramente para investir na sua graduação, né? Irlanda, você ganha em euro, que é uma moeda que vale o dobro do dólar neozelandês, né? Embora é um comparativo meio sem sentido, porque eu estou comparando aqui com o real, né? E aí o real não vai valer mais nada, né? Porque afinal você vai ganhar na moeda local e investir na moeda local, né? Mas vamos lá. Na Irlanda, um curso de mestrado, ele vai variar aí entre 7 a 12 mil euros, mais ou menos, tá? Depende da instituição, depende da área que você vai fazer o seu mestrado. Na Nova Zelândia, você já tem um investimento aí de uns 20, 24 mil dólares, mais ou menos. Que é o dobro, né? Lembrando, o euro é o dobro do... Perdão, o dólar é a metade, vai, mais fácil. O dólar é a metade do valor do euro, né? Só que aonde você consegue guardar mais dinheiro, né? Essa é a questão. Porque se a gente for fazer uma conversão para o real, em reais vai sair muito parecido os dois valores, entende? Porque na sua pergunta você coloca o seguinte: ao invés de fazer um intercâmbio de inglês, né? Tá, então se você for direto, lembra sempre que é o seguinte, ó. Quem quer fazer universidade, quem quer fazer graduação, pós-graduação no exterior, o investimento, sim, sempre vai ser mais alto do que um curso de inglês, até mesmo porque o curso pode ter 1 ano, né? 1 ano e meio, 2, 3 anos, enfim. E o curso de inglês geralmente são 6 meses, né? Outro ponto, comprovação financeira é mais alto para quem vai fazer graduação, tanto na Irlanda quanto na Nova Zelândia, tá? Então, realmente é um investimento mais alto. Agora, para você fazer a sua graduação, você tem que ter um certificado IELTS, que é que você comprova a proficiência no seu inglês, né, no seu idioma, mínimo 6, né? Para mestrado, 6,5. Ou seja, é um baita de um inglês bom, avançado, né? Um C1. E então, se você precisa desse certificado, com certeza você vai precisar chegar e investir no seu idioma no país, né? E trabalhar ao mesmo tempo. Então, o salário mínimo na Irlanda hoje são 13,50 a hora, certo? O salário mínimo na Nova Zelândia são 23,50 a hora, tá? O custo de vida médio, tá, gente? Não vou... Vamos esquecer Dublin, vamos esquecer Auckland, tá? Que são as cidades mais caras. Vamos usar um pouco a cabeça e ir para uma cidade onde o custo de vida é um pouco mais reduzido para fazer sobrar alguma coisa. Então, vamos pegar aqui as cidades intermediárias de tamanho, assim, vai. Custo de vida na Irlanda, por exemplo, seria, tirando Dublin, né? Seria mais ou menos, você vai gastar ali uns 1.000, 1.100, 1.200 euros, né? Entre 1.000 e 1.200 euros, mais ou menos, por mês. O seu salário médio, que eu digo, ganhando mínimo ali, né? Vai ter época que você vai trabalhar mais, tipo alta temporada, vai ter baixa temporada que você vai trabalhar menos. Vamos tentar colocar ali na balança, mais ou menos, o que você ganharia ao longo de um ano, uma média de 1.800 euros trabalhando full time, tá? Então, sobraria aí uma média de 600 euros, 500, no mês mais ruinzinho, 400 talvez. Enquanto na Nova Zelândia, o salário mínimo, né, 23,50, você vai ganhar aí uma média de mais ou menos uns 3.500 dólares, mais ou menos, tá? O seu custo de vida, dividindo uma casa, por exemplo, né, alugando um quarto, tudo mais, dependendo da cidade, vai ficar ali mais ou menos na casa dos 1.800 a 2.000, 1.500 a 2.000 dólares, né? Depende muito do seu estilo de vida, se você não
de gastar muito com as baladas e tudo mais, né? Você consegue guardar um pouquinho mais. Então, você vê aí que você consegue salvar mais dinheiro, né? Tirando ali o valor da moeda, mais dinheiro na Nova Zelândia, né? Agora, na Irlanda, você só consegue estudar inglês por até 2 anos. É o máximo permitido visto de inglês, de estudante de inglês, é até 2 anos. Já na Nova Zelândia não tem isso, tá? Você pode estudar 3 anos. Então dá para você guardar um aninho a mais. É claro que, lembrando, não é garantido que você vai ter os 3 anos de visto aprovado, porque se você já tiver no nível avançado, dando aula de inglês, for renovar um visto de inglês, o oficial de imigração vai falar, meu, qual que é? O que você tá fazendo aqui, cara? Você já tem inglês suficiente, né? Você vai ter que evoluir para algum outro tipo de curso. O inglês não dá mais. Mas se você chega, por exemplo, no inglês zerão, né? Bem zerado, aí 3 anos, de repente, dá pra, né, pensar. Porque aí em 2 anos você chega num B2, talvez, e aí no último ano você faz um C1, né? Então, é isso. Se você não tem o investimento da sua graduação do Brasil, dá para você fazer nesses países. Aí precisa fazer a conta direitinho, qual que fica mais fácil aí para você investir, tá bem? Próxima dúvida e a última, né? Do Igor Miras. Cauê, estou me planejando para fazer um intercâmbio na Austrália ou Nova Zelândia até 2028 no máximo. Após o período de estudo de língua no país, tenho interesse em iniciar uma graduação na área de tecnologia, caso dê tudo certo. Você acha interessante eu dar uma atenção no inglês durante esses anos que eu ainda estaria aqui no Brasil, para chegar lá com pelo menos um nível intermediário? E outra coisa que eu também estou pensando é em iniciar um tecnólogo na área de tecnologia durante esse período. Você acha que seria uma boa ideia? Acho. Só precisa ver o seguinte, Igor. Precisa ver sua idade, tá? Daqui. Pô, com quantos anos você vai estar em 2028, né? Daqui 2 anos, né? Quase 3. É preciso avaliar isso porque a Austrália é bem criteriosa. Se você chega na Austrália. Bom, respondendo a primeira pergunta, acha interessante estudar inglês antes de ir? Sempre, sempre, gente. Veja bem, igual eu falei agora, chegando na Austrália com inglês zerado, é a vantagem de você talvez conseguir justificar um visto mais longo para chegar num nível avançado, né? Tentar extrapolar esses 2 anos de inglês. Porém, tem grandes desvantagens nisso também. O quê? Quem não fala inglês, geralmente, gente, tem muita dificuldade no começo, tá? Fica muito dependente de brasileiros, ajudar com acomodação, ajudar com trabalho. E a brazucada é correria 100% do tempo. Não sobra tempo para ajudar, entendeu? Então, às vezes, fica até pegando mal, assim, pô, ninguém quer me ajudar. Não é bem assim. É que, às vezes, assim, a pessoa tem que ir pra aula. Sai da aula, já leva a marmitinha, esquenta lá na escola, come, vai direto pro trabalho, chega em casa exausto, não consegue nem fazer o dever de casa e já quer dormir porque amanhã é tudo de novo. Fim de semana, trabalha também. Então, assim... Se você chega no país, né, no seu intercâmbio com inglês mais básico, mais redondinho, ali em pré-intermediário, isso já facilita muito você conseguir trabalho mais rápido, conseguir resolver suas coisas mais rápido, ter relacionamento com várias outras pessoas de outras nacionalidades, né? Então, coloquem isso na balança também quando se fala inglês. Quanto melhor o seu inglês quando chegar, melhor. Eu sempre indico estudar por pelo menos 1 ano bem dedicado, aí pelo menos 1 horinha por dia, 2 horas por dia. Intensifica isso aos finais de semana, 3 horas, e vai aumentando aí conforme vai chegando a fase da viagem, tá? Mas enfim, deixa eu pausar que eu já esqueci. Tá, se eu acho interessante fazer o tecnólogo antes, né? Então depende da sua idade, mas em fato é o seguinte, para essas imigrações, né? Desculpa, gente. Tipo, ó, Austrália e Nova Zelândia. Você precisa aplicar para o visto antes, eles são mais criteriosos. Então você precisa demonstrar que você está indo para o país. Se você já, por exemplo, já passou dos 30, por exemplo, você tem que demonstrar o quê? Que você quer progredir no seu currículo, na sua formação, para somar para o país. Embora não seja o objetivo, inicialmente, demonstrar que você quer trabalhar naquele país, é importante que a imigração olhe um bom candidato para um futuro bom profissional naquele país. Então, assim,
tá indo fazer inglês, já demonstra que você tem interesse. Ou se você conseguir se matricular no curso de técnico, né? Na sequência não, junto com o inglês, melhor ainda, tá? É mais garantia de visto aprovado. Mas pelo menos já demonstre que você tem interesse em fazer o inglês porque você quer se capacitar numa área que você vai fazer na própria Austrália. Aí você pode, de repente, a gente pode fazer isso para você. Fazer uma reserva de matrícula nessa instituição, seja graduação, pós-graduação, não precisa pagar, mas a gente consegue uma reserva, só que você tem que comprovar que você tem pelo menos o valor no ato da sua aplicação para o seu visto, você tem que comprovar que você pelo menos tem os fundos suficientes para bancar aquele curso quando você terminar o seu inglês, tá? Então tudo isso é muito importante. Agora, se eu puder comentar assim, o melhor caminho, eu acho que é fazer a graduação no Brasil, e dependendo para onde você for, fazer só um mestrado direto, tá? O mestrado sempre vai te abrir mais portas, vai te melhorar o seu salário, vai te colocar na frente de muitos outros candidatos, tá bom? Mas é isso, pessoal, sempre. Inglês, estudem bastante antes de sair. Ter uma formação técnica depende muito do país, tá? Por isso, sempre busquem aqui orientações de profissionais, tá bom? Nosso WhatsApp tá aqui na telinha. Tá na descrição do vídeo também. Vai variar muito de acordo com cada país. Se vocês quiserem, eu posso fazer uma live só explicando um pouquinho sobre esse tema, tá bem? Como se capacitar, qual o melhor dos dois países, começando com inglês ou uma graduação, enfim. Deixem aqui nos comentários, tá bem? Se vocês puderem só deixar o like, isso me ajuda muito a continuar crescendo aqui no YouTube. Estamos chegando a 90 mil inscritos. Não se esqueçam de se inscrever e deixar o seu comentário para o próximo vídeo. Um grande abraço, enjoy life, live your dream, cheers!